Muito boa tarde, amados irmãos e amigos, reunidos aqui em Joinville, na República do Brasil. É para mim uma bênção grande estar com vocês na dedicação deste lugar para a glória de Deus neste último dia. No Antigo Testamento, temos a dedicação do tabernáculo que Moisés construiu. E também temos a dedicação do templo que o rei Salomão construiu. Vejamos aqui no capítulo 8 de 1 de Reis, versículos 6 ao 11, o que aconteceu quando Salomão dedicou o templo a Deus. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus Porque os varas querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo. Porém, de fora não se viam e ficaram ali até o dia de hoje. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Na arca nada havia senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de E Jehová. sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de E Jehová. os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Jeová enchera a casa de Jeová. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita entender. e nos permita entendê-la. Permita Dios entender Permita Deus lo que entender es la dedicación o que del é templo. a dedicação do templo. Pueden tomar ustedes asiento. Podem se sentar. Hemos visto en esta ocasión Vimos nesta que ocasião la gloria de Dios entró a la casa que Salomón construyó que a glória de Deus entrou na casa que Salomão construiu y llegó hasta el lugar santísimo e chegou até o lugar y se santíssimo colocó sobre el arca del pacto. e se colocou sobre a arca do pacto. Así había sucedido también Assim tinha acontecido cuando também Moisés quando Moisés tabernáculo dedicou o a Dios tabernáculo a Deus allá en el principio, lá no princípio. y encontramos E encontramos que en la dedicación de ese tabernáculo que na dedicação desse tabernáculo, Dios se manifestó Deus se manifestou en una forma gloriosa. em uma forma gloriosa. Isso está Éxodo por capítulo aí, 20, por Êxodo capítulo 20.
Por ahí está la orden. Aí, por aí está a En el ordem. capítulo 40 del Éxodo E logo no capítulo 40 de Êxodo está la dedicación está a dedicação del templo. do templo. Y en el verso 28 E no versículo 28 del capítulo 40 del Éxodo do capítulo 40 de Êxodo temos lo que sucedió o que aconteceu cuando fue dedicado. quando foi Capítulo dedicado. 40, verso 33 al 38 Capítulo dice, 40, versículo 33 ao 38 diz: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó Então el uma tabernáculo. nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória de Jeová enchia o tabernáculo. Eso sucedió Isso aconteceu Moisés dedicó el templo a Dios. quando Moisés dedicou o templo a Y Deus. luego cuando Salomón dedicó el templo a Dios, E depois, quando Salomão dedicou o templo a Deus, sucedió lo mismo aconteceu o mesmo en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Sobre y dentro del tabernáculo, Sobre e dentro do tabernáculo, o templo que construyó Salomón, o templo que Salomão construiu, entró Dios entrou Deus, ou Deus entrou na coluna de fogo. y ahora en el Éxodo capítulo 25, E agora, em Êxodo capítulo 25, versos 21 en adelante, versículo 21 em diante, le dice Dios a Moisés, disse Deus a y Moisés: pondrás el propiciatorio encima del arca, E porás o propiciatório em cima y en da el arca, pondrás el testimonio que yo te daré. depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te Y darei. de allí me declararé a ti. E ali virei a ti, E ali virei a ti e falarei contigo. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. e falarei entre dos contigo querubines de que cima están do sobre el propiciatório, arca del testimonio, do todo meio lo que dos te dois mandaré querubins para os hijos de Israel. que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. De sobre el propiciatorio, De sobre o en propiciatório, medio de los querubines de oro, do meio dos dois querubins de hablaría ouro, Dios a Moisés Deus falaria a Moisés todas as coisas que Dios que quería dar a Deus conocer queria dar a conhecer al pueblo ao povo hebreu. hebreo. Y Moisés E Moisés las hablaba al pueblo as falava ao povo hebreu, porque ese es el orden de Dios. porque essa era a ordem de Toda Deus. revelación Toda tiene que revelação venir a un profeta. tem que vir a um Y profeta, de ese profeta, e desse profeta passa ao povo. ese profeta Esse profeta transmite esa revelación transmite essa revelação divina, divina, que es la palabra de Dios, que é a palavra de Deus, para a era ou dispensação correspondente. transmite al pueblo. Ele a transmite ao povo. Así fue con Moisés Assim foi com Moisés con todos los e com mensajeros todos os mensageiros de Deus. para cada edad. Para cada era e cada dispensação, Dios tiene Deus tem algo para llevar a cabo algo para realizar. y no funcionará otra cosa E não funcionará outra coisa, que Dios tiene a para não ese tiempo. ser o que Deus tem para esse Y lo tempo. que Dios tiene para ese tiempo, E o que Deus tem para esse tempo é um mensageiro, al cual se le revela, ao qual se revela. ese mensajero, E esse mensageiro revela esta palavra ao povo de y ahí Deus. se abre E aí se abre uma nova era ou uma nova dispensação. E aí tem a mensagem de Deus para essa era ou para essa dispensação. porque tiene que venir
porque tem que vir por meio de um mensageiro. Toda revelação tem que vir por meio de um profeta. E agora, quando o povo espera a revelação dos 7 trovões, que revelem o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, pois tem que esperar um profeta dispensacional, ao qual venha esta revelação, e esta revelação então passa ao povo. E agora, onde vinha a revelação para o povo hebreu? Quando Deus aceitou o templo ou tabernáculo que Moisés construiu, Deus lhe disse, de sobre o propiciatório, do meio dos 2 querubins, eu manifestarei a ti e te falarei contigo tudo o que eu quiser que você fale ao povo, e você falará ao povo em palavras simples. Isso foi o que Deus disse a Moisés. E agora, não temos o tabernáculo que Moisés construiu, nem temos o templo que Salomão construiu. E agora, desde que templo e em que templo vai se manifestar Deus Cristo para falar ao povo hebreu? E tem que ter os ministérios das 2 oliveiras. E agora, onde estará esse templo? Porque vejam vocês, no templo que construiu o rei Salomão, estavam os 2 querubins de madeira de oliveira, coberto com ouro. Em que parte? No lugar santíssimo. E do meio dos 2 querubins de ouro e madeira de oliveira estava a arca do pacto. Esses 2 querubins de madeira de oliveira gigantes foram construídos pelo rei Salomão no novo templo. E agora, no novo templo de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, temos a promessa que Cristo terá as 2 oliveiras. E agora, onde as colocará? Na primeira era, ali não estava. Na segunda era, também não. Recordem que são os 2 querubins de madeira de oliveira, que são as 2 oliveiras de Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11, que são Moisés pela segunda vez em seu ministério e o ministério de Elias pela 5ª ocasião. E sabem o que é o ministério de Elias pela 5ª ocasião? Vamos ver o que disse o reverendo William Branham. Porque ele foi o Elias na 4ª manifestação do ministério de Elias, mas não era Elias literalmente, era o Espírito de Deus operando o ministério de Elias no reverendo William Branham, como tinha operado em João Batista e em Eliseu e em Elias Tisbita. Vejam, cada vez que Deus opera o ministério de Elias, muda de véu de carne e, consequentemente, muda de nome também. Muda de nome. O Elias que tem que vir. Quando veio Elias pela primeira vez, se chamava Elias Tisbita. Quando veio o ministério de Elias pela segunda vez, o véu de carne se chamava Eliseu. Mas nele estava o ministério de Elias manifestado e era uma dupla porção do Espírito de Elias, o qual pediu Eliseu. O qual pediu Eliseu e veio sobre Eliseu. Uma dupla porção do Espírito ministerial que estava em Elias. Tipo e figura da dupla porção ministerial prometida para o tempo final, como as 2 oliveiras. E agora, a terceira ocasião em que esteve o ministério de Elias sobre a terra. O véu de carne se chamava João. Agora vejam vocês, o ministério de Elias mudando de nome,
ao mudar de véu de carne. Pero el ministerio Mas o ministério é o mesmo. es el Espíritu Santo. É o Espírito Santo ministerio operando o ministério de Elias. Y cuando lo operó E quando o operou em João Batista, o povo hebreu estava esperando a vinda de Elias e a vinda do Messias. E veio Elias e não o conheceu. un nombre nuevo. Veio com um nome novo, chamava-se João. Pero el arcángel Gabriel dijo, Mas o arcanjo Gabriel disse: porão nele o nome João. pero él será Mas ele será un profeta de Dios. um profeta de Y Deus. vendrá con el Espíritu E virá com o Espírito y virtud del e virtude de Pero le Elias. pondrán por nombre. Mas porão por nome João. Y velo de carne ya O abajo, véu de carne se chamava pero João, el ministerio que estaba en él mas o ministério que estava nele se llamaba Elías. se chamava Porque era el Elias, Espíritu de Dios. porque era o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Y Juan el Bautista, em João Batista, operando operando esse porque el Espíritu ministério. Santo Porque o Espírito es el único Santo que tiene ministerio é o único que tem ministério e os en opera los hombres nos que él ha homens determinado que ele determinou desde antes da fundação do mundo. No es del que quiera ni del que corre. Não é de quem queira, nem de quem corre. Cuando Eliseo dijo Por a isso, quando Elías, Eliseu disse a Elias: yo lo que quiero es una doble porción eu del o que Espíritu quero é uma dupla porção do Espírito que está em ti, que venha sobre mim uma dupla porção. Elías dijo, Elias disse: cosa difícil tú has coisa difícil tu pedido, pediste, porque no es porque não el é que pide. de quem pede. Y Dios le va a dar un E Deus ministerio vai de profeta. dar um ministério de profeta. Pero Dios tenía Mas Deus tinha para Eliseu un ministerio de profeta, um ministério de de profeta, lo cual le había hablado a do Elías, qual tinha falado a Elias, quando disse: ve y unge a Eliseo. vai e unge Eliseu por profeta em teu lugar. Portanto, o profeta que seguiria depois de Elias seria Eliseu. E agora, era coisa difícil a que Eliseu tinha pedido, que viesse uma dupla porção do Espírito de Elias, que estava em Elias. Mas porquanto a promessa para Eliseu, que Deus tinha dado a Elias, era que Eliseu seria profeta em lugar de Elias. Agora vejam vocês, Eliseu já tinha nascido para ser profeta, era profeta, vinha com as duas consciências juntas. E o que ele pediu estava de acordo ao programa divino que Deus tinha com Eliseu para realizar. E agora, olhem o que disse o reverendo William Branham na página 449, com relação ao ministério de Elias. Disse: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. O único espírito que esteve sobre a terra que eu sabia teria que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu espírito foi nada menos que o espírito de Cristo. Foi o espírito de Cristo operando em Eliseu como em Elias, esse ministério. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude. Foi o Deus dos profetas. Agora vejam vocês que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que estava em Elias Tisbita, operando aquele ministério, e estava em Eliseu, operando o ministério de Elias pela segunda vez, e estava em João Batista, operando o ministério de Elias pela terceira vez, e estava no reverendo William Branham, operando o ministério de Elias pela quarta ocasião, e estará na terra, operando o ministério de Elias pela quinta ocasião. E agora vamos ver esse mistério. Vejam o que disse o reverendo William Branham com relação ao ministério de Elias pela quinta ocasião. Na página 399 do livro dos selos, na pergunta número 11, disse: El Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro? O Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem?
La contestación fue, A resposta foi: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse Espírito. Porque cuando viene Elías, Porque quando vem Elias, conforme a la promesa divina, conforme a promessa divina, es un hombre é um del homem tiempo do en que se tempo cumple esa em que promesa, se cumpre essa en donde está el promessa, Espíritu Santo onde está o Espírito operando Santo el ministerio de operando o Elías, ministério de Elias, prometido para esa ocasión. prometido para essa Lo ocasião. opera en Elías Tisbita, Operou em Elias Tisbita y fue un hombre, e foi um homem daquele tempo. y lo operó en Eliseo por E o segunda vez, operou em Eliseu pela segunda vez. E foi um homem daquele y lo tempo. operó en Juan el E o Bautista. operou em João Batista. E foi um homem daquele tempo. No tenía que ser Elías Tisbita. Não tinha que ser Elias Tisbita, do passado, vindo nos dias de Jesus para preparar o caminho. El ministerio de Elías Mas sim o tenía ministério que de venir, Elias tinha que pero no vir. Elías Tisbita Mas literal. não Elias Tisbita literal. Tenía que venir. Tinha El que ministerio de vir Elías. o ministério de E, por Elias. tanto, E, portanto, ele opera o ministério de o que Elias. opera o ministério de Elias Tisbita tinha que vir para operar o ministério de Elias pela terceira ocasião. E veio o Espírito Santo e operou o ministério de Elias pela terceira ocasião, em João Batista. Y para precursar la segunda venida de Cristo, E para precursar a segunda vinda de Cristo, veio o Espírito Santo no reverendo William Branham e operou o ministério de Elias pela quarta ocasião. y para el ministerio de Elías, E por para quinta o ocasión, ministério de Elias pela quinta ocasião, estará el Espíritu Santo estará o Espírito Santo em um homem deste tempo, operando o ministério de Elias pela quinta ocasião. E esse será quem levará a mensagem ao povo hebreu. Pero antes, Mas antes, onde vai en la estar? casa de Dios. Na casa de Deus. Onde estavam os dois querubins de madeira de oliveira coberto de ouro? No templo que Moisés construiu ou no templo que Salomão construiu? Pues estaban en el lugar Pois santísimo. estavam no lugar santíssimo. Y ahora vean ustedes, E agora vejam vocês, hemos visto a Elías vimos Elias en la casa de Dios na casa de Deus en 4 ocasiones em anteriores. 4 ocasiões anteriores Y estará por quinta e ocasión. estará pela quinta ocasião. En la primera y segunda ocasión. Na primeira e segunda ocasião e terceira ocasião esteve na casa de Deus no átrio, Porque el atrio es. porque o átrio é desde Adão até Jesus. Y después lo encontramos E depois o encontramos dentro del lugar santo. dentro do lugar santo, a Elias, em sua quarta manifestação, na sétima era da igreja gentia. Mas Elias tem que aparecer no último dia, no lugar santíssimo, Y tiene que aparecer. e tem que aparecer com Moisés, Y tiene que aparecer. e tem que aparecer com Jesus, porque o Filho do Homem virá com seus anjos. E seus anjos são as duas oliveiras, Moisés e Elias. Onde estiver o Filho do Homem manifestado, estará Elias manifestado e estará Moisés manifestado. Elias pela quinta vez, Moisés pela segunda vez e Jesus pela segunda Y vez. no hay otro lugar. E não há outro lugar na casa de Deus, a não ser o lugar santíssimo. Por eso Por isso, aparece aparece la Shekinah. a Shekinah, Viniendo al lugar vindo ao santísimo. lugar Y santíssimo, eso es la venida e del Señor. isso é a vinda do Senhor. En el tabernáculo que No construyó tabernáculo que Moisés en el construiu, templo que construyó no Salomón. templo que Salomão construiu, Y eso es la venida e isso é a del vinda Señor para el do día Senhor para o último dia, no templo espiritual de Jesus Su Cristo. venida es Sua vinda é não para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas para a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo. las 7 edades As corresponden. 7 eras correspondem ao lugar santo. Y vimos a Elías E vimos Elias no lugar santo na sétima era. Olhem como Elias ministrou na casa de ha Deus ido subiendo e foi subindo na casa de Deus, do átrio ao lugar santo. Agora vejam, o ministério de Moisés também ministrou na casa de Deus. O en el vemos lugar del atrio. no lugar do átrio Y vemos el ministerio de Jesús. e vemos o ministério de Jesus também no átrio Y ministrando. luego en las edades. E depois vemos nas el eras, Espíritu de Cristo vemos o Espírito de Cristo, o ministério de Cristo en operando las 7 edades. nas 7 eras a través de los através dos mensajeros. 7 anjos mensageiros. Y luego E depois,
el ministerio de Cristo o ministério de Cristo estará operando na era da pedra angular. ¿cómo operará? E como operará? Porque esse é o ministério que nos revelará todas estas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse, capítulo 4, Verso 1, versículo 1, nos diz: sube acá sobe y aqui yo te mostraré e las mostrar-te-ei cosas que han de suceder, as coisas que después de estas. depois destas devem acontecer. Cristo con esa voz de trompeta Cristo, com esta voz de trombeta, invita a subir nos convida a subir para mostrarnos para nos las mostrar cosas que han de suceder as coisas que devem acontecer depois das que aconteceram nas 7 y eras. cómo nos va a dar a E conocer. como vai nos dar a conhecer todas essas coisas que têm que acontecer? Pues ya no tiene Pois já não tem nenhum dos 7 anjos mensageiros, a través de los cuales através dos quais falava nas 7 eras. a través de los cuales habló en las Através dos quais falou nas 7 eras. porque no puede Porque venir não ninguna revelación, pode vir nenhuma ao revelação, menos que no sea a través de un profeta, a não ser de un que seja mensajero. através de um profeta, de um mensageiro. Cristo E a no día quem posterior, terá? ¿quién tendrá? Cristo no último dia a quem terá? Para darle a conocer Para dar a conhecer todas essas coisas que devem acontecer e que as dê a conhecer a nós e que seja um instrumento de Cristo. mira, Pois olhem, esa persona essa es de la pessoa cual Cristo é da qual Cristo habló más. falou mais. Habló más de esa Falou mais dessa persona que de pessoa los 7 ángeles do que mensajeros. dos 7 anjos mensageiros juntos. Vean, Vejam, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse verso 6, capítulo 22, versículo 6. dice, Disse, y me dijo, e estas disse-me, palabras son fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e Y el verdadeiras. Señor, E o el Dios de Senhor, los espíritus de los profetas, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. ¿a quién ha enviado? A quem enviou? Ao seu anjo, para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Todas essas coisas que em breve devem acontecer. Que Cristo prometeu revelar à sua igreja, a todos os que sobem, onde Ele está no último dia, na era da pedra angular. Vean ustedes, Vejam vocês, as revela através do seu anjo mensageiro. Esse é um instrumento de Jesus Cristo para o último dia, para a era da pedra angular, no templo espiritual de Cristo, que é na era do lugar santíssimo do seu templo espiritual. en Apocalipsis 22, verso 16, Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, também Cristo diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E assim dar-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Esse anjo mensageiro é o instrumento de Jesus Cristo, do Espírito Santo, através do qual ele estará operando o ministério de Elias pela 5ª ocasião, o ministério de Moisés pela 2ª ocasião e o ministério de Jesus pela 2ª ocasião. Onde estiver o ministério do Filho do Homem, estará também o ministério de Moisés e o ministério de Elias, porque Deus não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. E muito menos vai ter 3, mas pode ter 3 ministérios em um só homem, e não há nenhum problema. Agora podemos ver o mistério do templo de Deus. Tudo que foi mostrado lá é tipo e figura do que estaria acontecendo no templo espiritual de Cristo, na igreja de Jesus Cristo. O templo espiritual de Cristo nesse tempo final será dedicado a Deus, para Deus morar em toda a sua plenitude, Deus se manifestar em toda a sua plenitude. Deus entrará em toda a sua plenitude, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Ele adotará seu anjo mensageiro, e a cada pessoa que estará no lugar santíssimo do seu templo espiritual. O lugar santíssimo é a era da pedra angular, e é construído com seres humanos, como o resto do templo espiritual é construído com seres humanos, com crentes. E agora, vejam vocês, este templo, este novo templo, no novo templo, estavam os 2 querubins de madeira de oliveira, no que construiu Salomão.
e no novo que templo construyó Jesucristo, que Jesus Cristo el cual es su construiu, iglesia, o qual é sua igreja, aparecem as duas oliveiras em Apocalipse capítulo 11. y ya en Zacarías E capítulo em 4 Zacarias capítulo 4 estaba profetizado. já estava profetizado. Y los dos olivos, E as duas oliveiras. dice Apocalipsis Diz capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em que diante, son los dos ungidos, que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. y ahora, E agora, vejamos um pouquinho este templo en Hebreos deste capítulo templo 3, em Hebreus capítulo 3, Em Hebreus, no capítulo 3, verso 5 en adelante, versículos 5 5 al em 6, diante, 5 ao 6, dice: disse: Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la Mas esperanza. Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. a esperança até o fim. Y ahora la casa de Dios, ¿cuál es? E agora, a casa de Deus qual é? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós. Y ahora Cristo está E agora Cristo está en su casa, em sua casa, sua igreja, ministrando. ministrando de era em era, Por medio del mensajero de por cada meio do mensageiro de cada era. En Efesios capítulo 2, Em verso Efésios 19 capítulo al 2, 22, versículo 19 ao 22, 2, do 19 ao 22, también San Pablo dice: também São Paulo Así que ya no diz: sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Recordem Que cada creyente nacido de nuevo que cada crente nascido de novo nacido en la familia de Dios. nasceu na família Y de la Deus. familia de Dios, E a la família de descendencia Deus, a descendência los de hijos y hijas Deus, de Dios, os filhos e filhas de Deus, la compõem iglesia de Jesucristo, a igreja de Jesus Cristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, da esquina, En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. ¿Para ser qué? Para ser o quê? Un templo santo en el Um Señor. templo santo no Senhor. Ese es el nuevo templo. Esse é o novo templo. Já não necessitamos o tabernáculo que Moisés construiu, Construyó Salomón. nem o templo que Salomão construiu. Jesus Cristo já está construindo o templo para Deus morar nele em toda a sua plenitude. Y él termina esa construcción E ele de su termina essa construção do seu templo nesse templo final, ao construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual. Porque um templo para Deus tem que ter lugar santíssimo. Y las 7 edades de la iglesia E as 7 eras da igreja, com seus 7 anjos mensageiros, corresponde ao lugar santo. y después de las E 7 edades, depois das 7 eras, que es las etapas del lugar santo, que são as etapas do lugar santo, pois tem que el vir lugar o santísimo, lugar que es la santíssimo, edad de la piedra angular, que é a era da pedra y tiene angular. que ser E construido tem que ser construído ese lugar esse lugar con seres humanos. com seres humanos. Y ahora E agora podemos ver podemos que a ver través de las edades, que através das eras houve um território Dios llamó y juntó onde Deus chamou e juntou os seus escolhidos e construiu cada etapa da sua igreja correspondente ao lugar santo. cada etapa tuvo E un cada mensajero. etapa teve um Y todo estuvo mensageiro. representado E también tudo esteve en el representado candelabro também con sus no siete candelabro com lámparas suas 7 lâmpadas acesas. suas 7 lâmpadas acesas. las 7 edades, As con 7 los eras mensajeros. com os 7 mensageiros. Mas depois Llegamos al lugar chegamos ao lugar santíssimo, santísimo, a la edad de la piedra angular. a era da pedra angular. La última edad de las 7 edades, A última era das 7 eras se cumpriu na América do Norte. pero ahora
Mas agora, onde se cumpre a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, na América Latina e no Caribe, onde está chamando e juntando seus escolhidos e os colocando na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E quando estiver completado esse lugar santíssimo, pois estará terminado o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E Cristo sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, fará reclamação, ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará os que vivemos. E então estará dedicado a Deus o novo templo. E Deus estará morando nele em toda a sua plenitude. E terá adotado aí seu anjo mensageiro. E adotará aí seu anjo mensageiro e se manifestará no poderoso ministério prometido para o último dia, onde estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, operando com grandes sinais e maravilhas, como está prometido na Escritura. Vem essa etapa que corresponde à etapa da adoção, para o cumprimento da visão da carpa, onde foram vistos os grandes sinais e maravilhas. Essa é uma etapa que será cumprida quando já estiver adotado o anjo de Jesus Cristo e forem adotados os escolhidos de Deus. E o povo hebreu verá Deus atuando, Jesus Cristo atuando em seu templo espiritual, seu novo templo, porque Deus estará em toda a sua plenitude, em seu novo templo. E aí estará a arca do pacto, e sobre a arca do pacto estará Deus manifestado. E agora, como vem a arca do pacto ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Isso é muito importante, porque quando Moisés construiu o templo, colocaram a arca do pacto no lugar santíssimo. E quando Salomão construiu o templo, antes de dedicá-lo, colocaram a arca do pacto no lugar santíssimo. E como será colocada a arca do pacto ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Nos disse, a página 83, 84 e 85, da mensagem tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, disse o reverendo William Branham: Cristo é nossa arca, a palavra. Agora vejam vocês, Cristo, a palavra, é nossa arca. Eles quiseram sua denominação. Isso foi quando Davi estava levando a arca do pacto à cidade de Davi. E a estava levando em um carro novo, puxada por bois. Mas essa não era a forma que Deus tinha estabelecido para levar a arca do pacto. Deus tinha estabelecido que a arca do pacto seria levada sobre os ombros dos levitas da descendência de Coate. Não qualquer levita, não qualquer sacerdote, da descendência de Coate, a qual pertence Arão. E agora, a forma correta era levar a arca sobre os ombros dos levitas. E a arca representa Cristo. Por isso é tão importante no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. Ele não pôde, note, não pode ser levado em carros novos denominacionais, ou seja, que podem abrir novas denominações, mas em nenhum carro denominacional pode ser levada a arca do pacto, Cristo, ao lugar santíssimo. E de era em era, a arca do pacto tinha que entrar no templo de Deus, no templo de Moisés e no templo de Salomão. Vejam vocês,
entravam pelo átrio, seguiam-na passavam pelo lugar santo, até que a levavam ao lugar santíssimo. E vejam como veio a Arca do Pacto, pelos profetas desde Adão até Jesus, e de Jesus, por meio dos anjos mensageiros, até a 7ª era da Igreja Gentia. E depois, daí para frente, para colocá-la no lugar santíssimo. Como virá? Vamos ver. Disse: sua mensagem não pode ir no carro de uma nova denominação, quando ela deveria estar no conteúdo e vir no coração de um profeta. É no coração de um profeta. Assim como os sacerdotes carregavam a Arca do Pacto sobre os ombros, pois as varas que levavam a Arca do Pacto descansavam sobre os ombros dos sacerdotes, e aí sobre o coração e a Arca do Pacto. E agora podemos ver sobre o coração de um profeta é que a Arca do Pacto tem que ir carregada, ser levada. E é levada de uma era a outra, no coração de um mensageiro. E agora, para entrar no lugar santíssimo, tem que ir no coração de um profeta. A palavra tem que se encarnar em um profeta. E agora vamos ver este mistério. Na página 84, penúltimo parágrafo diz: há tão somente uma arca. Essa arca é Jesus Cristo e Ele é a palavra. Note, Deus disse ao profeta: come o rolo, no Velho Testamento. Isso foi em Ezequiel, no capítulo 2 e capítulo 3, quando disse: come o rolo, para depois que profetizasse. E agora no Novo Testamento, ele é o profeta do Novo Testamento, ou seja, João o apóstolo, no capítulo 10 de Apocalipse, versículo 8 em diante, disse: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra, para que o profeta e a palavra fossem um. Ou seja, que a palavra se faça carne em um homem, nesse profeta. Vê? Essa é a arca, a palavra de Deus. E vejam como é que vem a Arca do Pacto ao novo templo, que é a Igreja de Jesus Cristo, de era em era, até que entra no lugar santíssimo. E como entra? No coração de um profeta. Se faz carne em um profeta no último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo manifesta os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E aí vem a palavra encarnada. E vem ao lugar santíssimo, a era da pedra angular. Sem estar aí a palavra, não pode ser dedicado o templo espiritual de Cristo para Deus morar em toda a sua plenitude. Mas estando aí a palavra, a Arca do Pacto, no lugar santíssimo, esse templo espiritual, ao ser completado, será dedicado a Deus, e Deus morará em toda a sua plenitude em sua igreja, que é seu templo espiritual. Esse é o novo templo, o qual será ungido com a plenitude do Espírito de Deus. Esse será o templo para o reino milenial. Se fizerem um templo ao povo hebreu, literal, voltaria a sacrificar animaizinhos. Mas no templo espiritual de Cristo, não temos animaizinhos literais. Temos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado, derramou o seu sangue, com o seu sangue nos limpa de todo o pecado. Esse é o único sangue que há no templo espiritual de Cristo. Já não há sangue de animaizinhos. Aquilo era tipo e figura do sacrifício de Cristo.
Ahora podemos ver Agora podemos ver el nuevo templo o novo templo y la dedicación del e a nuevo templo dedicação do novo templo para el día posterior. para o último En cada dia. ocasión, Em en que cada dedicamos a ocasião Dios em que dedicamos a Deus um lugar para la predicación para de a su palabra pregação da sua y para palavra ir reunirse a los e hijos para de ir Dios, reunirem os filhos e filhas de Deus adorar a Dios a y a oír su cantar palabra, e adorar a Deus e para ouvir sua palavra, estamos assinalando a Igreja de Jesus Cristo. es un tipo y figura É um tipo e de figura la iglesia de Jesucristo. da Igreja de Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, entendamos entendamos correctamente lo que corretamente es la dedicación o que é a dedicação de un lugar de um lugar para adorar a morada de Deus e adorar a Deus e escutar sua palavra. Por isso tem donde está el púlpito, um lugar onde está o púlpito, de onde sai a palavra de Deus, lo cual o qual está tipificando está tipificando en el lugar o santísimo lugar santíssimo na Arca do Pacto, que las bendiciones que as bênçãos Jesucristo, el ángel de del Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim en também, este lugar e que este lugar dedican en esta que ocasión dedicam nesta para ocasião Jesucristo, para Jesus para la Cristo, exposición de su para a palabra, exposição da y sua para venir a palavra adorar y e glorificar a para Dios, vir adorar e glorificar a Deus, sea de grande bendición seja de grande bênção para todos vocês, y Cristo reciba e Cristo receba a adoração ofrecerá que oferecerão ustedes vocês neste lugar a Jesus Cristo, nosso Salvador, e que continuem acrescentando a sua igreja neste lugar más y más personas, mais e mais pessoas que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, e que use grandemente ao ministro ou ministros que estiverem à frente da congregação, que se reunirá neste lugar, e que abra mais lugares nesta cidade e em lugares próximos, para servir a Jesus Cristo, nosso Salvador, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e nos veremos na atividade da noite em um lugar que já está assinalado. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.